Para que possamos entender a circulação oceânica, é preciso que primeiro se aborde a circulação atmosférica, isto é, o movimento contínuo das massas de ar sobre a superfície do nosso planeta. O fenômeno da convecção faz com que o ar, quando aquecido, perca densidade e, consequentemente, pressão, adquirindo um movimento ascendente. Quando este perde calor devido a baixas temperaturas, por exemplo, sua densidade aumenta, bem como sua pressão, e seu movimento é descendente. Assim, forma-se um padrão circular contínuo de perda e ganho de calor, surgindo áreas de baixa pressão, onde o ar sobe, e áreas de alta pressão, onde ele desce. Esse padrão recebe o nome de célula de convecção. No globo terrestre, não existe somente uma célula de convecção, mas três principais em cada hemisfério. A incidência constante de radiação solar no Equador faz com que ali se forme uma zona de baixa pressão, onde o ar sobe, indo em direção aos polos. Ao atingir uma latitude em torno de 30 graus, o ar ganha densidade e começa a descer, uma parte retornando ao Equador e outra seguindo em direção ao polo. A massa de ar que se dirige ao polo encontra em torno de 50 graus outra massa muito fria, vinda de altíssimas latitudes. Esse encontro gera uma zona de baixa pressão, chamada de frente polar. Daí, uma parte do ar retorna em direção ao Equador e a outra segue em direção à latitude máxima, completando a última célula de convecção. Do Equador aos polos existem, portanto, três tipos de células de convecção, a de Hadley, de Farrell e a polar. Quanto aos ventos, é importante destacar que, devido à rotação da Terra e ao fato de ela ser esférica, ocorre um fenômeno denominado efeito Coriolis. Se um objeto for lançado em linha reta do Polo Sul em direção ao Equador, ele aparentará sofrer um grande desvio para a esquerda. Isto ocorre pois a Terra não gira na mesma velocidade em todas as latitudes, sendo mais rápida no Equador, onde a circunferência é maior, e mais lenta nos polos, onde esta é menor. Portanto, um objeto lançado do Polo Sul terá a mesma velocidade angular da Terra naquele ponto e parecerá atrasado em relação ao Equador, sofrendo um desvio para a esquerda. O mesmo ocorre no hemisfério norte, porém o desvio é para a direita. O efeito Coriolis afeta os ventos e a água diretamente abaixo deles, fazendo com que ela seja desviada em cerca de 45 graus para a esquerda no hemisfério sul e para a direita no norte. Este é chamado desvio de Ekman e é fundamental para o estabelecimento das correntes marinhas superficiais. Ele explica, por exemplo, o motivo pelo qual as correntes de superfície no sul têm um movimento anti-horário e no norte horário. Assim como o ar frio desce em relação ao ar quente, o mesmo ocorre com a água. Portanto, nas regiões mais frias do planeta, os polos, surgem as correntes de profundidade. Nessas regiões, a água se torna extremamente fria e densa, devido ao aumento de salinidade, e afunda, formando massas d'água que então fluem para todos os cantos do oceano, como verdadeiros rios submersos. As correntes de profundidade, ao se aproximarem de áreas mais quentes, vão ganhando calor e perdendo densidade, até que ascendem na coluna d'água, e passam então a compor a circulação superficial. Esse fenômeno recebe o nome de ressurgência, e como as correntes profundas são dependentes e influenciadas principalmente por parâmetros de temperatura e salinidade, essa circulação profunda é chamada de termoalina. A circulação termoalina, junto com as correntes superficiais, são fundamentais para a distribuição de calor em todo o planeta, funcionando como um grande termostato global. Conforme as águas de superfície esfriam ao se aproximar dos polos, elas liberam calor para a atmosfera, e esse calor é transportado e distribuído pelos ventos, amenizando o clima em muitas áreas de altas latitudes. Este é um dos motivos pelos quais duas cidades localizadas praticamente na mesma latitude podem ter climas bem diferentes. Portanto, é fundamental que os movimentos das correntes de superfície e profundidade se mantenham constantes e que elas continuem distribuindo calor para áreas frias do globo e frio para áreas mais quentes. Distúrbios nesse movimento, causados principalmente pelas mudanças climáticas, podem levar a consequências catastróficas, como, por exemplo, glaciações em massa, uma vez que o calor dos trópicos não seria transportado para as altas latitudes, tornando essas regiões extremamente frias.